Olá pessoal, eu sou o farmacêutico Expedito Júnior e hoje teremos a revisão sobre as matérias-primas, então preste muita atenção. Inscreva-se no canal ou entre pelos grupos de WhatsApp para tirar suas dúvidas aqui nos comentários e não esqueça, após a videoaula temos uma atividade. Bons estudos! Olá, eu sou Viviane Deutsch, farmacêutica e professora de cosmetologia. E hoje o assunto que eu vou abordar é sobre as matérias-primas cosméticas. O que são as matérias-primas cosméticas? São ingredientes que são adicionados numa determinada formulação cosmética e dependendo desses ingredientes, a minha formulação vai desempenhar uma determinada função na pele ou no cabelo. E essas matérias-primas, essa classificação das matérias-primas, muitas vezes confunde um pouco, porque são inúmeras matérias-primas que são usadas nos produtos e isso pode causar um pouquinho de confusão. Para simplificar, nas minhas aulas, eu costumo classificar essas matérias-primas em 4 grandes grupos, que são a classe dos emolientes, a classe dos umectantes, a classe dos tensoativos e a classe dos espessantes. Além disso, nós temos na formulação cosmética a presença muitas vezes da água, que ela vai fazer parte da maioria das formulações cosméticas, com exceção daquelas formulações na forma de pó, como algumas maquiagens, como talcos cosméticos, mas na grande maioria dos cosméticos nós temos a presença de água. Então, para a indústria cosmética, a água é considerada uma matéria-prima e essa matéria-prima precisa ter uma alta qualidade. Além disso, nós temos o álcool também, mas o álcool ele pode prejudicar a pele, pode prejudicar o cabelo, porque ele é extremamente irritante para a pele e pode ressecar bastante a pele também. Então, numa formulação, o álcool muitas vezes ele é utilizado somente como um solvente que vai ajudar a dispersar ou a solubilizar algum ativo ou alguma outra matéria-prima que eu quero incorporar nessa minha formulação. Mas, especificamente, nós vamos tratar então dessas grandes classes de matérias-primas que estão presentes na grande maioria dos cosméticos. Então nós temos os emolientes, por exemplo. Os emolientes são substâncias oleaginosas, ou seja, substâncias oleosas, que são adicionadas nas formulações com a função de emoliência, que significa amaciar os tecidos, amolecer os tecidos, tornando então o tecido mais agradável, mais suave ao toque. E o sensorial dessa formulação, que é aquela sensação que o cosmético deixa na nossa pele, vai depender muitas vezes das características desse emoliente. Como são substâncias oleosas, esse sensorial vai depender da concentração que essa substância foi acrescentada na minha formulação. Então nós temos formulações, emulsões formuladas com os emolientes, em que eu vou ter uma sensação mais pesada, mais gordurosa. Essas formulações vão levar na sua composição uma concentração maior dessas substâncias oleosas. E depois nós temos sensoriais, então, com concentrações intermediárias dos emolientes e com concentrações bem baixas desses emolientes, que são aquelas formulações que vão deixar um toque mais suave, um sensorial mais suave, mais agradável para a nossa pele. Os emolientes, eles são também divididos, subdivididos, então, em várias categorias. Então, nós temos, por exemplo, os hidrocarbonetos, que dentro dessa categoria nós temos o óleo mineral, que ele é amplamente utilizado nos produtos cosméticos. Além disso, nós temos a parafina e também escaleno. Uma outra classe dentro dos emolientes que são muito empregadas são os ácidos carboxílicos graxos, por exemplo, o ácido láurico, o ácido esteárico, o ácido mirístico, que são também muito utilizados nas formulações. Os álcoois graxos são outra categoria e dentro dessa categoria nós temos, por exemplo, o álcool laurílico, o álcool miristílico, o álcool cetílico, estearílico e assim por diante. Ainda nós podemos ter na formulação como emoliente o colesterol e seus derivados, que são os esteróis, os fosfolipídios, então, por exemplo, a lecitina, algumas ceras, por exemplo, estearato de acetila, e também nós temos alguns
ésteres de ácidos graxos e glicerol, que também são amplamente utilizados, que também podem ser usados como agente de consistência, que é o mono e o diestearato de glicerila, o monoestearato de glicerila, comumente conhecido como MEG, bastante empregado nas formulações, e ainda os ésteres de ácidos graxos e álcoois graxos sintéticos, como o miristato de isopropila, o palmitato de isopropila, que também vão proporcionar uma característica mais oleosa para essa formulação. E por fim, nós temos os silicones, que também são muito empregados em emulsões cosméticas, em produtos capilares. E dentro dessa categoria, alguns exemplos, nós temos o dimeticone, o ciclometicone, fenildimeticone e assim por diante. A segunda grande classe de matérias-primas cosméticas, empregadas principalmente nas emulsões cosméticas, que são os cremes e as loções, são os umectantes. O que os umectantes fazem para a formulação? Umectantes produzem na pele a hidratação. Só que os umectantes eles vão apresentar uma dupla função e um benefício tanto para a nossa pele quanto para a formulação cosmética. Porque esses umectantes, eles são substâncias altamente higroscópicas. O que são substâncias higroscópicas? São substâncias que absorvem a umidade do ar, o vapor da água, as gotículas de água presentes na atmosfera. Então o umectante ele vai ter um benefício tanto para a minha pele, porque vai absorver essa umidade do ar, fazendo com que essas gotículas se depositem na superfície da pele, na superfície da camada córnea, promovendo a hidratação da pele. Mas também, o segundo benefício é em relação à formulação cosmética, porque uma emulsão, por exemplo, ela vai ser constituída de água, de uma fase aquosa e de uma fase oleosa. E com o tempo, no passar do tempo, é natural que essa formulação ela também perca a água. Então o umectante para a formulação é bastante importante porque vai evitar o ressecamento, a formação daquela crosta na superfície da formulação. Então ajuda a manter a estabilidade também dessa formulação. Os umectantes também é uma classe bastante ampla, constituído de diversas matérias-primas, diversos exemplos de matérias-primas, mas as substâncias mais utilizadas dentro dessa categoria dos umectantes são o glicerol, que é a glicerina, o polietileno glicol, que são os PEGs, que tem vários pesos moleculares, são aqueles numerozinhos do lado do PEG, e quanto menor esse número, menor o peso molecular, e esse PEG se apresenta então na forma líquida, e os PEGs com alto peso molecular, com peso molecular maior, que são aqueles numerozinhos maiores que a gente verifica nos ingredientes das formulações, que são os PEGs então com uma consistência mais pastosa, mais em formato de cera, mais sólida. Além então dos polietileno-glicóis, temos também o propileno-glicol. Ele é muito utilizado em formulações cosméticas e além do umectante, o propileno-glicol também ele tem um efeito antibacteriano que ajuda também a manter a estabilidade da formulação em relação à contaminação microbiana. E além disso, além do glicerol, do PEG e do propileno-glicol, nós temos o sorbitol, que também é muito utilizado nas formulações. Então, essas substâncias vão garantir a hidratação da pele e a manutenção, então, da hidratação da formulação também. Além disso, nós temos os tensoativos, é uma classe bastante ampla, uma classe grande, de matérias-primas. Existem vários exemplos, então, de tensoativos. E qual é a característica desses tensoativos? O tensoativo, ele é uma molécula anfifílica. O que é uma molécula anfifílica? É uma molécula que apresenta duas regiões, uma região polar, que ela é chamada de cabeça da molécula, e ela apresenta característica polar e vai ter uma afinidade maior com a água, obviamente. Além disso, o tensoativo ele tem uma cauda, então essa cauda ela é representada por uma cadeia carbônica, e essa cadeia carbônica vai fornecer então as características apolares para o tensoativo. E essa região da molécula vai ter uma propriedade então de se ligar com óleos. Então, onde que são empregados os tensoativos? Eles são empregados nas emulsões,
porque para eu fazer uma emulsão eu preciso unir duas fases que não se misturam quimicamente, que é uma fase aquosa e uma fase oleosa, mas com a adição desse tensoativo, que especificamente para minha emulsão ele é chamado de emulsionante, ele vai quebrar essa tensão que existe entre as duas fases e vai promover então a mistura dessas duas fases e garantir a estabilidade da minha emulsão. Além disso, o tensoativo ele é utilizado também em condicionadores para cabelo, em shampoos capilares, em sabonetes líquidos. Então, uma classe bastante utilizada dentro da cosmetologia. Os tensoativos eles são subdivididos de acordo com a carga elétrica. Então, nós temos os tensoativos aniônicos, são aqueles tensoativos que aquela regiãozinha polar em solução aquosa, ela vai evidenciar uma carga negativa, vai apresentar carga negativa. Esses tensoativos aniônicos, eles apresentam como característica a detergência, então eles são utilizados em shampoos para promover a limpeza do couro cabeludo e do cabelo, retirar as impurezas e também responsáveis por promover a espuma da formulação. Exemplo, então, dentro dessa classe, um exemplo clássico de tensoativo aniônico é o lauril éter sulfato de sódio. Os tensoativos catiônicos, eles apresentam, então, carga positiva quando em solução aquosa. Esses tensoativos, eles são principalmente utilizados nos condicionadores capilares e o grande exemplo mais conhecido é o cloreto de acetiltrimetilamônio. Essa carga positiva do tensoativo catiônico do condicionador vai neutralizar aquela carga negativa que ficou do shampoo devido à presença do tensoativo aniônico. Então é por isso que o condicionador ele promove o desembaraçamento do fio de cabelo, né, e redução então das cargas estáticas que ficam depositadas no fio de cabelo e promove então uma sensação de cabelo mais fino, mais liso, por neutralização dessas cargas. Os tensoativos anfóteros, eles são tensoativos que apresentam tanto carga positiva quanto carga negativa, dependendo do pH do meio em que ele se encontra. Então, se um tensoativo anfótero estiver no meio alcalino, ele vai apresentar carga negativa. Se ele estiver no meio ácido, ele vai apresentar carga positiva. Os tensoativos anfóteros, eles são também utilizados em shampoos que são chamados de tensoativos secundários. Eles vão ajudar a estabilizar a espuma, fazer com que essa espuma ela permaneça por um tempo maior, fique mais consistente e não se desfaça muito rapidamente. Além disso, ele ajuda na consistência do shampoo. Mas o tensoativo anfótero, ele não promove espuma e ele não promove a limpeza do fio de cabelo. Então, por isso que ele é chamado de tensoativo secundário. E por último, nós temos os tensoativos não iônicos. Esses tensoativos, então, eles são neutros, não apresentam carga elétrica. A classe mais utilizada dentro dos tensoativos não iônicos são os álcoois graxos etoxilados, que são empregados então nas emulsões como emulsionante do sistema óleo-água. Exemplos então dos tensoativos não iônicos, nós temos o álcool cetílico etoxilado, álcool laurílico etoxilado e assim por diante. Em relação aos espessantes, os espessantes eles são também subdivididos em dois grandes grupos, que são o grupo dos espessantes orgânicos e dos espessantes inorgânicos. Dentro dos orgânicos, eles também são divididos em duas partes. Os espessantes orgânicos de fase oleosa, que nós temos lá álcoois graxos, ésteres de álcoois graxos, que são mais empregados nas emulsões cosméticas, a fim de dar uma maior consistência, de promover uma viscosidade maior para esse sistema. E os espessantes orgânicos de fase aquosa, que também são conhecidos como agentes geleificantes, também são empregados nas formulações de géis, mas também eu posso empregar numa emulsão. Então, exemplos desses tensoativos, desses espessantes orgânicos de fase aquosa são, por exemplo, hidratos de carbono e polímeros orgânicos sintéticos, como os polímeros do ácido acrílico, que é o carbopol, muito utilizado também na cosmetologia. E dentro dos espessantes inorgânicos, nós temos os eletrólitos.
O eletrólito mais comumente empregado, mais conhecido, é o cloreto de sódio, que ele é um espessante muito usado em shampoo, para promover então o aumento da viscosidade e o aumento da consistência. O agente de consistência, que é o espessante, ele vai ser responsável então pela viscosidade desse sistema. Então, numa emulsão, por exemplo, eu posso ter emulsões de diferentes viscosidades. Então, se eu tiver uma emulsão que tem uma concentração maior de espessante, que vai ser uma emulsão mais viscosa, mais consistente, eu vou chamar ela de creme. E para as emulsões menos consistentes, menos viscosas, nós damos o nome de loção cremosa. São loções, as loções então são emulsões de baixa viscosidade.